Opa, beleza? Eu sou o Thiago, criador da Skin Art School, e nessa nossa Masterclass, Os Segredos do Realismo em Preto e Cinza, eu vou explicar exatamente tudo para você, o passo a passo completo, do decalque à finalização da tatu. E nesse vídeo eu vou explicar exatamente todas as técnicas que eu utilizo para fazer um sombreamento liso, para fazer um preenchimento sólido, exatamente tudo que você precisa de saber para conseguir fazer um realismo. E se por um acaso você não viu o nosso primeiro vídeo, clica aqui do lado, no botãozinho aqui do lado, no vídeo do decalque à pele. Você vai lá no vídeo, assiste ele, porque lá eu explico exatamente cada agulha que eu vou usar, como que eu regulei cada uma das agulhas da máquina, como que eu fiz a diluição do sume. Simplesmente tudo que você precisa de fazer para ter realmente uma diferença e você conseguir entender todo o conteúdo que a gente vai passar agora. Bom, eu também queria agradecer a todo mundo que postou aqui nos comentários, são dezenas de comentários, fora os posts no Instagram, o pessoal que me marcou nos stories. É impressionante ver essa galera toda buscando conhecimento e querendo realmente evoluir no mundo da tatu. Agora, dá uma olhada nesse testemunho para você entender porque você também pode ter uma transformação real no seu trabalho consumindo todo esse conteúdo. O workshop da Skin Art School, ministrado pelo Thiago Conrado. Eu, assim como você, eu sou um tatuador iniciante. Às vezes pode ser que você nem seja iniciante também, pode ser que você seja profissional, mas eu sou iniciante. Eu comecei sem fazer workshop nem nada, eu preferi investir meu dinheiro em material, né? E agora eu comecei a pesquisar workshops, e o mercado tem uma enxurrada, né, de vários workshops. É até um pouco confuso você acabar escolhendo, né? E assisti uma live do Thiago. Na live já deu pra ver que eu não cara super gente fina, humilde. Me interessei. Tô deixando aí umas fotos de alguns trabalhos meus, só para vocês verem o nível que eu cheguei agora. Mesmo no início eu tive um salto muito bom, tive um salto muito grande. Só tenho a agradecer. Bom, agora que você viu que é realmente possível ter uma transformação no seu trabalho com conteúdo de qualidade, a gente já vai para o work. Mas antes eu só quero responder uma pergunta que chegou aqui nos comentários, que é o seguinte. Ela perguntou a diferença das agulhas, se é as mais fechadas ou as mais abertas, para qual tipo de sombra que é. Então é o seguinte, quanto mais fechadinho a gente deixa as agulhas e mais alinhado a gente consegue deixar, mais liso vai ser o nosso sombreado. Quanto mais espaçado a gente deixa a agulha, a gente vai ter um sombreado com mais marcações, ou a gente vai usar essa agulha para preenchimento, e é isso que eu vou passar agora para vocês. Então, bora pro work! Beleza, vamos lá. Vamos começar então aqui a narração. E é o seguinte, se por um acaso você ainda não assistiu o vídeo da bancada lá, de todos os materiais, como que eu montei as regulagens das agulhas e as máquinas que eu estou usando, pausa aí, volta lá no vídeo para vocês conseguirem entender aí o passo a passo e a diferença entre as agulhas, tá? E também a diferença na regulagem de cada uma delas na máquina, o quanto que elas estão saindo para fora e o porquê disso agora na hora da tatu. E repara aí do lado, nessa caixinha onde tem as tintas, e ela está exatamente na mesma posição que aparece lá no vídeo, tá? O primeiro batoque ali preto do lado esquerdo, ele está a 100%, o segundo a 80%, 50%, o terceiro ali está com mais ou menos uns 30%, e o último, o primeiro ali da direita, ele está a 10%. E aí dá pra ver a hora que eu vou pegando e molhando as tintas para fazer cada parte da tatuagem. No caso aí, eu comecei mergulhando ele ali no 30%, que eu queria ter uma ideia de como que ia pegar a tinta na pele dele, já que ele tem a pele bem clara, para não correr nenhum risco de já ficar escuro demais. Mesmo assim, se isso acontecesse, eu não teria problema, porque esse pedaço aí específico, ele já é naturalmente mais escuro. Então isso não seria nenhum problema. E além disso, dá para perceber que mesmo eu trabalhando com o batoque ali com a tinta 30%, nesse pedaço eu já consigo deixar ele bem escuro de acordo com a quantidade de vezes que eu vou passando com a máquina. E isso ali sem machucar a pele da pessoa, tá? Porque eu lembro que uma das dúvidas era exatamente sobre essa, se for passando muitas vezes em cima, se vai escurecendo
E aí dá pra ver que sim, e é onde a gente consegue ir fazendo o degradê sem nenhum problema, trabalhando dessa maneira. E repara agora, né, nessa parte onde eu estou fazendo, no ângulo que eu estou trabalhando com a agulha, como a máquina está virada um pouco de lado, mas ela está quase que reta por cima da pele. Eu já vou fazendo ali um pouco do sombreado e toda essa parte dessa marcação que tem ali na base do pescoço dela, eu vou trabalhar mais ou menos dessa forma. Eu vou subindo ali e vou ir fazendo o degradê, porque eu não quero fazer um contorno dessa parte, eu quero que esse traço ele fica sombreado. E é por isso que eu trabalho com a máquina desse jeito e eu faço isso em toda a extensão até lá na parte de cima. Só que eu vou fazendo isso de acordo com a tonalidade de cada parte ali do desenho. Eu quero que essa parte fique um pouco mais escura, mas não tão escura. Esse limite aí que tem do pescoço, esse acabamento. Então eu vou fazendo ele progressivamente conforme eu vou adiantando os espaços aí do pescoço e subindo progressivamente ali fazendo essa linha também. Eu dei esse zoom maior aqui agora, que eu quero que vocês prestem atenção nessa parte de como que eu estou fazendo ali pertinho das marcações, tá? Eu fui fazendo a parte da sombra, aí onde é uma parte mais clara, respeitando ali o limite da onde vem as partes mais escuras. Depois que eu fiz esse esquema, quando eu deixei que eu fui chegando ali perto no limite, eu sempre vou passando um pouquinho para frente, até porque esse meinho ele é um pouco mais forte, e aí agora eu vou entrar nele e aí eu começo a escurecer exatamente essa parte. E repara aí no movimento que eu estou fazendo, que é sempre o movimento de pêndulo e de acordo com o tamanho do espaço ali onde eu estou trabalhando. Nessa tatuagem inteira, basicamente, eu vou trabalhar com esse movimento, porque eu não quero que fique a marcação em nenhuma das partes de sombra. Então a agulha sai suave para cima e ela sai suave para baixo. E isso eu vou criando esse degradê, tanto para um lado quanto para o outro, que é exatamente para não marcar. E eu uso essas linhas de marcações exatamente como um guia da onde eu vou querer ter as sombras e a intensidade dessas sombras. Quando eu puxo a agulha só para trás, mas também com esse movimento de pêndulo, uma para entrar menos pigmento, que ele está entrando ali na parte mais clara, e para tirar essas pequenas manchas e essas falhas que ficaram durante ali o processo e o preenchimento. Como esse pedaço aí ele é mais escuro e exatamente esse meio ele vem num preto puro, bem preenchido, eu vou fazendo esse degradê, deixando aí a linha base um pouco mais forte, indo em degradê para a parte mais clara, e eu já vou jogando o pigmento e a agulha mais para dentro, onde seria essa parte mais escura, exatamente para quando eu chegar com o preenchimento ele não ficar marcado. Então ele vai sair de um preenchimento pesado e ele já vai entrando na sombra e não vai ficar nenhuma divisão, exatamente porque eu já estou fazendo esse trabalho de degradê agora nessa parte e é exatamente assim que eu vou fazer em todas as partes dessa tatuagem. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo agora, porque esse processo vai até ali na parte de cima e quando eu for por outro lado agora, eu volto aqui para narrar e o porquê que eu estou fazendo isso. E aí eu estou fazendo um movimento de pêndulo, como vou fazer na tatuagem toda praticamente, e eu estou trabalhando com a máquina um pouco de lado, da mesma forma que eu fiz aqui na parte de baixo. É porque eu quero fazer exatamente aí mais em cima dessa linha e esse degradê ele tem que ficar um pouquinho menor, porque esse vão branco que vai ficar aí no meio do pescoço dela é exatamente aonde eu vou entrar com o preto puro. E eu quero que tenha esse pequeno degradê para quando eu vim fazendo a parte de preenchimento, eu já vou escurecendo, chegando até ali na parte mais escura, e aí você não vai ter nenhuma linha que define exatamente aonde acaba o preto puro e aonde ele começa a parte de degradê. E isso só acontece porque ele já fica com esse acabamento em degradê. E aí eu vou fazer toda essa parte, que ela também é mais escura, e eu vou fazendo isso e fazendo toda essa parte de marcação
sempre respeitando ali a parte da linha, mas você pode reparar que eu sempre passo um pouquinho da linha, porque eu não quero que fique realmente riscado, tá? E exatamente esse tipo de marcação, se por um acaso você está fazendo um trabalho e você não vai conseguir terminar ele no dia, se você seguir fazendo só essas marcações, quando a tatu cicatriza, você pode voltar e terminar o trabalho e ele vai ficar sem nenhum tipo de marcação. Então dá para fazer dessa maneira sem nenhum problema. Isso daí já vai servir tanto de marcação para terminar a tatuagem depois, quanto para não ficar nenhuma marca, nenhum traço nessas partes onde são só sombras. Repara que todo movimento ele é bem suave. Eu não aperto, eu não pressiono tanto a agulha contra a pele. E o motivo dele ser suave é por duas razões, tá? Uma porque eu não quero machucar essa pele em excesso e outra que eu quero que esse pigmento ele vá entrando aos poucos, como se fossem em camadas realmente. E aí eu vou chegando no tom que eu quero e eu vou escurecendo isso aos poucos. Se a agulha ela estivesse saindo mais para fora da minha ponteira, e se você trabalha com muita pressão, você não consegue chegar nesse efeito. A mesma coisa que se você trabalhar rápido demais. Mas o lance de você trabalhar mais rápido ou mais lento vai depender da sua mão e da velocidade que a sua máquina trabalha, tá? Essa minha máquina, a que eu estou trabalhando, a híbrida, ela está batendo a 116 ciclos por segundo. E isso daí é muito mais importante do que a voltagem que eu estou usando. Mas como eu disse no outro vídeo que eu ia trabalhar com a voltagem um pouquinho diferente, exatamente porque eu troquei as molas e mudei um pouco a regulagem, aí eu estou trabalhando com 6.1 volts na regulagem que essa máquina estava. Se eu não me engano, na outra tatuagem eu estava trabalhando com 5,5 ou 5,7, alguma coisa do tipo. Com o tempo, conforme a máquina ela vai amaciando, é normal que você tenha que mexer um pouquinho aí na regulagem. Mas isso seria mais no caso das máquinas de bobina, trabalhando com as máquinas rotativas. Se você tem essa função na sua fonte, você vai exatamente pela velocidade. E se você tem uma máquina mais rápida, aí esse movimento ele tem que ser naturalmente um pouco mais rápido, porque senão vai furar demais ali a pele na onde você está fazendo. E aí é uma questão de ajuste, você tem que sentir o que você está fazendo com a sua máquina e sempre começa pelas partes mais escuras para você achar aí o ponto tanto da pele do cliente quanto a sua velocidade ideal para esse tipo de trabalho. Aí agora já mudei de máquina, eu estou trabalhando com a máquina para preenchimento, que é exatamente nessa parte aí no meio do pescoço, onde ele vem com preto puro, e eu só estou usando preto puro agora. Na parte de baixo, eu fui trabalhando mais assim com esse movimento de pêndulo, porque é a parte ali perto da linha, e eu não quero que fique ali um risco diferente de todo o resto da extensão. Então eu fui indo um pouquinho mais na manha e subindo escurecendo. Agora que eu vou começar realmente o preenchimento, repara que eu coloquei a máquina um pouco mais deitada, ela está mais inclinada, ela está a menos de 45 graus até. Você tem que entrar com a agulha um pouquinho mais de lado na pele. E eu vou fazendo os movimentos de pêndulo, mas a máquina ela tá pegando mais na hora de ir, eu pressiono mais contra a pele e ela volta mais suave por cima. E aí você vai sempre molha bastante no pigmento e vai pegando mais ou menos da metade e vai subindo e repassando poucas vezes ali por cima. O importante dessa parte de preenchimento sólido é exatamente o lance de pegar o mais rápido possível para você não machucar muito a pele da pessoa. Porque eu estou trabalhando aí com a agulha já um pouco mais forte, ela está um pouco mais para fora no caso, e se você repassa demais no lugar, o risco de machucar é muito grande. Aí dá para perceber que conforme eu vou passando, ela já vai preenchendo e pigmentando bem e ficando bem puro ali de pigmento e sem machucar a pele da pessoa.
E sempre nesses pontos, que é exatamente as mesmas coisas que eu já acabei de explicar, eu vou dar uma adiantada no vídeo para não ficar tão longo, tá? E aí eu vou seguindo fazendo as marcações, só que ficou faltando um pequeno pedacinho ali para eu tirar o decalque. Então eu estou fazendo isso aí agora, que é uma parte de brilho que tem ali logo abaixo aí logo no pescoço dela, um pouco abaixo dessa parte do queixo. E da mesma maneira, como eu não quero que fique muito marcado, eu vou trabalhando com agulha, sem fazer risco, sem ser agulha de traço. E aí eu volto pegando menos pigmento, porque aí tem que ser um sombreado, e eu não quero que fique essa marcação de linha. E é por isso que eu trabalho com a máquina dessa maneira. Quando eu quero que fique esse degradê um pouco mais sutil, eu trabalho com a máquina voltando, porque ela pega menos pigmento assim. Agora eu vou fazer ali a marcação aonde tem a minha ali a guia, aonde tem a parte mais clara que seria o contraluz pegando ali no pescoço dela. Repara como a máquina ela passa e vai fazendo esse degradê, porque não é para ficar aquela linha marcada realmente, como em todos os outros pedaços. Então ele fica mais forte antes da linha e termina com um leve degradê ali na parte de cima. Agora, em questão do tamanho do movimento do pêndulo, vai depender do tamanho da área que você está fazendo. Se você vai fazendo uma área um pouco menor, você vai fazendo esses movimentos mais curtos e preenchendo. Nessa parte, como ela fica bem ampla, eu faço um movimento maior, tentando pegar a maior parte possível ali para fazer. Mas quando você trabalha com o movimento de pêndulo, como ele vai saindo e vai ficando um degradê bem suave, você consegue ir deixando isso mais uniforme, sem muita complicação. E essa parte agora aí do pescoço, eu vou subir a partir dessa parte do preto mais escuro e vou indo até ali onde tem as marcações de brilho na parte do pescoço, logo abaixo da marcação onde vem o preto puro. E eu vou subindo em degradê e eu vou trabalhando aí todo esse pedaço com camadas, tá? Eu faço a primeira camada e eu vou subindo. Nessa parte onde junta com o preto puro, eu volto com o pigmento um pouco mais forte e vou fazendo ali, entrando na parte do degradê para não ter aquela marcação. E eu vou passando exatamente em camadas. Eu vou indo lá, vou passando, vou repassando por cima, porque eu quero que essa parte aí de baixo fica mais escura e ela já vai subindo em degradê. Repara aí agora mais uma vez como no mesmo movimento, no pêndulo, eu vou seguindo ali até a marcação de onde tem o brilho no pescoço dela, e eu preservo essa marcação, e aí quando eu voltar para fazer, porque aí não é um brilho absoluto, e eu já vou ter marcado um pouco a parte de baixo, e como eu estou trabalhando em camadas, quando eu volto agora, eu já vou passar por cima dali de onde tem o brilho, indo até a parte do pescoço, só que aí eu volto até a parte mais clara, porque como eu vou ter colocado outra camada na parte de baixo, vai continuar com a área de brilho, porque eu estou escurecendo automaticamente mais a parte de baixo e pondo apenas uma camada na parte de cima. Então você vai conseguir manter esse brilho trabalhando dessa forma. Aí agora com a pele limpa dá para perceber
o que eu acabei de falar. A parte de baixo, como foi entrando em camadas, ela já está mais escura e a parte de cima, que só teve uma camada, ela ficou mais clara e então a gente manteve o brilho sem ter nenhum tipo de marcação. Para fazer esse tipo de marcação, eu nunca faria ela com uma agulha, com uma RL no caso, mesmo trabalhando a 10%, porque é o tipo de marcação que mesmo que você faça depois o sombreado, é muito provável que o seu traço ele fique ali. E se você trabalha com um traço muito, muito claro, é bem provável que na cicatrização esse traço ele suma e você vai perder ali a sua referência. Essa marcação aí agora do pescoço foi exatamente a mesma marcação que eu fiz na parte de baixo. Eu não quero que fique aquele uma linha, então eu vou trabalhando com a máquina na mesma posição e em movimento de pêndulo sem fazer um contorno. Nessa parte mais fina dá para reparar aí que eu viro um pouco a máquina e trabalho só com o cantinho da agulha, porque o espaço ali era muito fininho e eu queria exatamente que ele já ia e já ficasse mais escuro. Sempre que você for virar a máquina e trabalhar com a agulha um pouco de lado, tem que tomar um pouco mais de cuidado porque ela vai pigmentar mais naturalmente, porque a agulha ela entra um pouco mais na pele já. E essa parte agora da marcação do pescoço, eu já estou trabalhando com um pigmento mais forte, eu estou aí com ele 80%, e eu vou com o movimento de pêndulo e eu passo um pouco esse risco para cima, porque também não vai ficar nenhum contorno. E ele tem que subir num degradê um pouquinho mais pesado. E então eu vou fazendo isso nessa parte e depois eu volto para ficar um pouco mais de degradê para dentro, mesmo que essa parte eu vá fazer um preenchimento sólido, mas quando você deixa o degradê e você entra com o sólido, com o preenchimento sólido ali até essa parte, a gente consegue com que isso daí não fique com aquela marca de onde está o preto sólido para ele continuar num degradê. Eu vou fazer o mesmo processo aí nessa parte do queixo, sendo que eu tinha uma outra linhazinha menor ali de marcação, que a princípio primeiro fiz a parte dela e depois eu vim passando uma outra camada por cima de tudo. E aí assim que limpar, vai dar para ver que ficou as duas marcas, porque eu trabalhei aí em camadas. Agora aí com a marcação já toda feita, repara que para fazer a junção na parte de baixo, eu venho com um movimento de pêndulo um pouco mais suave e vou puxando a máquina mais para trás para não ficar marcado aí essa junção. Se você já chega preenchendo direto, provavelmente ali ia ficar marcado. E aí a partir desse ponto eu começo a trabalhar com um movimento um pouco mais lento, que é para dar tempo da agulha penetrar bem na pele. A máquina ela está um pouco mais em ângulo, mas eu não fico parado muito tempo no mesmo lugar. Eu vou abrindo e vou fazendo todo o trabalho. E assim que eu limpar, vai dar para ver que a parte de cima ela fica um pouco em degradê. E é exatamente por isso que esse preenchimento ele não vai ficar com as marcas. E aí a gente volta por cima dali de onde ficou o degradê, colocando a nova camada e vai fazendo o mesmo movimento subindo. E isso segue exatamente nesse mesmo padrão, devagar, com paciência, até fazer toda a parte do preenchimento. O grande segredo do preenchimento sólido é o como que a gente regulou as agulhas, o quanto que ela está saindo da máquina, o ângulo que você está trabalhando e a velocidade. Se você juntar tudo isso, você vai conseguir fazer um preenchimento sólido sem nenhum problema. Lógico, vai ter que tomar cuidado, não pode pesar tanto a mão para você não machucar a pele da pessoa. O ideal é que você não precise de ficar voltando muitas vezes em cima e correr o risco de machucar. Aí, no caso, é preferível deixar que fique um pouco falhado
e num possível retoque você vai lá e faz toda essa parte de preenchimento novamente, do que machucar muito a pele do cliente tentando deixar muito pigmentado logo de primeira. E se você machucar a pele, a cicatrização vai ser diferente, depois para retocar dá muito mais trabalho. Exatamente nesse pedaço dá para entender o que eu estou falando. Eu volto ali nas partes onde não ficaram tão preenchidas, mas é um trabalho um pouco mais rápido e bem específico naquelas áreas. Eu não fico tanto tempo ali parado fazendo, é só para terminar e fazer uma boa pigmentação ali. Que o preto sólido nada mais é do que uma boa saturação de tinta embaixo da pele. Quanto mais tinta a gente conseguir colocar lá dentro, mais sólido vai ficar essa cor. E toda essa parte de contorno, na maior parte das vezes eu vou estar trabalhando com a máquina de pintura e eu vou trabalhando com ela assim de lado e eu já vou fazendo essa marcação exatamente porque eu não quero que fique um contorno tão bem definido, porque não é essa a ideia do desenho e se você deixa esse contorno muito bem definido, é onde você perde ali o efeito de realismo. E nesse pedaço específico eu dei esse zoom também para você reparar nesse filetinho branco que eu deixei nessa parte do queixo. Isso também não tem no desenho original, mas sem isso ia ficar tipo tudo muito chapado. Então eu quis colocar um leve brilho ali para descolar mais o desenho do fundo. Agora repara nessa parte aí do fundo, principalmente na parte aí um pouco mais abaixo, próximo ali do pescoço mesmo, eu vou começar a trabalhar com a máquina um pouco mais rápida. Isso daí vai dar diferença de como vai pigmentar na pele. Quando a gente trabalha um pouco mais rápido, fica um pouco mais marcado com a marcação das agulhas mesmo na pele. Eu vou puxar no zoom, vai dar para ver bem o que eu estou falando. Aí a gente diferencia aquela sombra mais lisinha, aquela sombra sem marcações que a gente está fazendo dentro do desenho, e essa sombra de fundo que eu quero exatamente que ela fique um pouco mais texturizada. Eu quero uma textura diferente do desenho e é por isso que eu trabalho com ela mais rápida. E aí nesse pedaço dá para ver bem que quando a gente trabalha com a máquina no sentido oposto da agulha, ela pigmenta realmente bem menos. E por isso que agora eu vou fazer um movimento um pouco mais lento, que eu quero que pigmenta mais, mas ela vai pigmentar menos quando eu trabalho em pêndulo ou no outro sentido. E como eu quero que essa parte de fora ela vai saindo essas sombras mais suaves, e é essa a ideia, então eu trabalho com a máquina dessa forma.
Aí agora com a agulha de preenchimento sólido, com a outra máquina, eu termino de fazer aí o preenchimento até ali na linha do pescoço mesmo, que ele vai sair do preto puro e ele vem para o sombreado. Eu gosto de trabalhar mais dessa forma. Primeiro fazer essa parte mais clara, deixar em degradê e depois eu entro com o preto puro por cima. Dessa maneira eu acho mais fácil e eu não corro o risco de deixar aquela marcação de quando termina o sólido e começa o degradê. Eu vou puxar um pouco mais no zoom agora para dar para perceber exatamente o que eu estou fazendo. Nas partes que eu quero pouquíssimo pigmento, eu trabalho mais com a agulha, com a máquina, no caso, voltando e sempre com esse movimento de pêndulo. Eu posso trabalhar tanto com o canto da agulha, e aí você tem que tomar cuidado para não pressionar tanto para fazer e seguir as linhas de marcação. E aí eu estou fazendo tudo com o sumo, ele está bem clarinho, ele está ali, se eu não me engano, a 30%. E eu vou seguindo toda essa parte do queixo, respeitando ali as minhas linhas de marcação de sombra. E na parte onde eu quero menos pigmento, que nem agora, eu faço só voltando. E aí você vai ver que quando eu fizer a parte da limpeza, essa parte toda ela tá com uma sombra bem sutil, só marcando ali exatamente o que eu preciso, para depois sim eu vir escurecendo e dando todo o volume no desenho. E dá para trabalhar a todo momento sempre com a agulha de sombra, aí tá com a 11. Se os espaços são curtos, você pode virar a máquina e ir trabalhando mais de leve. Os movimentos nas partes pequenas dá para fazer o movimento de pêndulo mais curtinho e você consegue ter exatamente o mesmo efeito. Aí dá para ver bem como eu trabalhei só com o canto da agulha. Esse pedaço aí onde tem uma sombra mais forte, eu já vou deixando ela mais forte para diferenciar da sombra mais clara que eu já fiz, porque se você começa a fazer tudo no mesmo tom de sombra, depois você não consegue saber e diferenciar o que é o que se não ficar pelo menos uma linha, uma faixa de pele sem ter sombra nenhuma. Então você pode ir trabalhando dessa maneira. Aonde já é mais escuro, você trabalha um pouquinho mais forte, e aonde é bem claro, aí sim você já vai deixar bem clarinho mesmo, porque aí a gente vai escurecendo quando for dar toda a parte de volume realmente no desenho. Para fazer o contorno aí da parte de baixo da boca, eu trabalho utilizando mais a parte do canto da agulha para deixar um pouco mais forte ali a marcação, mas sem querer fazer uma linha, porque senão vai matar ali toda essa parte do desenho que é trabalhado só com volume. Aí na boca sim, já deixo ela um pouquinho mais marcada porque essa parte é realmente mais escura, um movimento de pêndulo bem sutil para fazer essa depressão aí. A parte de baixo é só voltando para pegar menos pigmento para deixar já o degradê para baixo. E com a própria agulha de sombra, eu vou fazendo essa marcação da boca e a parte de cima e um pouco a parte de baixo, e já vou entrando com a sombra nas marcações da boca. Eu vou fazendo isso a maior parte aí do desenho e depois eu volto com a agulha de riscar só para definir um pouco mais alguns pontos mais específicos e que é um pouco complicado da gente conseguir fazer com a agulha de pintura. E aí a gente usa a agulha de contorno para dar esse acabamento e também para fazer um pouquinho do sombreado em algumas marcações menores. Seguindo aqui na marcação, saindo aí do canto da boca, eu já tinha feito aquela marcação um pouco mais clara na parte de baixo e eu vou chegar ali nela, vou unir com esse sombreado aqui da parte da bochecha
E aí a agulha ela pega mais na volta do que na ida também. É exatamente para ficar com essa sombra mais clara. Ela só pega na pele quando está voltando. Eu só começo a jogar um pouquinho mais para cima para deixar um degradê suave também e não ficar marcado. E é por isso que fica essa sombra mais lisa sem as marcações no caso, né? E dá pra ver bem que eu estou usando bem o cantinho da agulha para fazer esses detalhes da boca. Dá para fazer isso sem nenhum problema, principalmente nessas partes onde é um pouquinho mais escuro. E agora nessa parte, o degradê ele vai sair para cima. Na parte do contorno aí onde eu quero que pega menos pigmento, eu faço mais com a agulha na volta. E aí eu estou jogando o degradê para cima, trabalhando com a agulha na ida. E aí dá para ver como que vai ficar o sombreado. Estou trabalhando com a tinta bem clara aí no caso. Não tem problema nenhum de fazer essa parte passando por fora, até porque vai vir a parte do fundo que ela vai ser bem escura. E fazendo dessa maneira, você consegue fazer o degradê e sem ter aquele medo de chegar até o limite e acabar ficando meio marcado. E aí dá para ver bem como que eu faço o lance do sombreado passando ali até um pouco da linha guia, mas como ele está indo e vai ficando em degradê, se você chega somente até a linha, você vai ficar com uma marcação. Então você vai nesse movimento e vai passando um pouco exatamente para você conseguir esse efeito. Repara aí agora que eu estou usando agulha de contorno e eu estou usando o pigmento a 10% e mesmo a 10% ele já fica bem escuro e dá para eu fazer toda essa parte do contorno da boca dela, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, e ele vai ficar mais marcado e mais escuro por dois motivos, tá? Uma é a velocidade que eu estou trabalhando, que é uma velocidade um pouco mais lenta, e eu estou deixando entrar bem mais pigmento nessas partes. E se eu trabalho com pigmento um pouco mais escuro, essa marcação ela ia ficar exagerada e não ia ficar interessante. Quando eu quero fazer uma marcação mais suave com agulha de contorno, eu trabalho mais só raspando ela bem sutil na pele, que é exatamente isso que eu estou fazendo nessa parte aí de baixo. Então dá pra gente trabalhar e vindo sombreando sem que fique tão marcado. E aí para fazer essa parte do sombreado dentro da boca, dá pra ver que é bem sutil que eu estou raspando a agulha. Eu vou parar de narrar agora e presta atenção no som da máquina. Dá pra ver que ela encosta muito de leve porque não tem uma alteração na vibração do som. Porque o que acontece? Você consegue reparar que quanto mais profundo, quanto mais forte você aperta a máquina na pele, mais resistência tem, mais diferente fica o som da sua máquina. Então isso é uma boa referência aí que você pode ter quando você está fazendo um trabalho, principalmente trabalho de traço, que você acha que está machucando demais e tudo mais. Provavelmente está aprofundando demais e você vai conseguir perceber isso daí no som da sua máquina.
E aí agora com as marcações com a agulha de contorno já feita, eu volto com a máquina de sombra e vou realçar um pouquinho mais para deixar um pouco mais adiantado o trabalho aí da boca. Se eu fosse continuar essa tatuagem depois, essas marcações já seriam suficientes para continuar essa tatuagem. E aí, da mesma maneira, a gente vai trabalhando em camadas. Como já tinha aquela parte de marcação feita com a agulha do contorno, eu vou sombreando tudo por cima e já vai ficando mais escuro ali, porque já tinha um pouco de pigmento. E aí você vai deixando e vai tudo ficando em degradê sem ficar com aquela marcação muito pesada. E aí, da mesma maneira, para continuar as marcações, respeitando ali as linhas, eu estou trabalhando com a tinta bem diluída e com o movimento de pêndulo, respeitando sempre as marcações e deixando essa sombra bem suave para depois sim a gente voltar aí e ir esculpindo realmente o desenho, escurecendo aonde precisa escurecer e essas partes que já estão mais claras, elas vão fazer parte do degradê e é onde a gente vai conseguir dar todo o volume e a profundidade no desenho. E aí eu continuo fazendo a marcação de sombra e eu estou usando a tinta diluída aí, ela tá a 10% para ela ficar realmente bem clarinha, porque essa sombra, conforme ela vai subindo no rosto dela, vai ficando muito sutil e muito clara. E como a gente vai sempre trabalhar aqui em camadas, primeiro eu faço essa camada mais clara e já vai ficar marcado toda a parte ali onde eu preciso de ter as sombras para depois voltar e ir fazendo a sobreposição de cores e escurecendo esse desenho. E eu vou começar fazendo aqui esses detalhes do nariz e eu quero que vocês prestem bem atenção, como eu trabalho bem de leve com a máquina e eu estou trabalhando ali como o espaço ele é pequeno, eu estou trabalhando com a agulha mais de lado para eu conseguir ter acesso e fazer aqueles pedaços menores, tá? Se você estivesse trabalhando com menos agulhas, tipo com umas 5 round magno, também daria para fazer sem nenhum problema. Isso fica mais prático se você trabalha com cartucho, porque aí você pode usar várias medidas ou então você tem que ter várias máquinas. Aí no caso eu não senti necessidade de ter uma outra máquina para fazer esses detalhes, até porque eu consigo fazer também com a máquina de traço, que depois eu vou voltar para definir alguns detalhes. E dando sequência aí no desenho, eu vou fazer toda essa marcação da parte do nariz e esse risco que parece que está pegando por fora, ele não está pegando por fora. O que está pegando é só o tipzinho, mas eu estou fazendo exatamente o sombreado externo ali da parte do nariz dela. E com esses movimentos bem curtos, e para deixar a tinta mais clara, é a pressão da mão que eu estou usando ela bem de leve para fazer esse sombreado mais suave. E aí eu estou trabalhando com a agulha, além de trabalhar ela de lado, ela está em ângulo. Então está entrando mais pigmento ali no comecinho e menos no final. E dá para ver que já fica aquele sombreado sutil trabalhando dessa forma. Requer um pouquinho de prática para fazer isso, tá? Mas vamos lá. Para fazer esse preenchimento do nariz, vocês perceberam que eu estou com o mesmo pigmento, eu não molhei ali de novo. E aí o que muda é a pressão que eu estou utilizando para fazer o preenchimento e o movimento que ele é um pouquinho mais circular na parte do preenchimento do furo mesmo ali do nariz. E depois é só o trabalho de pêndulo fazendo as sombras.
E nesse caso, dando sequência a todo o desenho, o que eu estou fazendo é mais a parte de marcação. Em alguns pontos eu deixo já um pouquinho mais forte, mas a ideia é depois aí voltando e fazendo todo o trabalho de volume mesmo do desenho todo, tá? Vou dar um zoom um pouco maior aqui para vocês verem exatamente esse contorninho que eu estou fazendo do nariz. Como que eu já vou fazendo um sombreadinho de leve ali de cima e já deixando um pouco mais escuro na parte de dentro do furo mesmo. E eu vou fazendo todo esse trabalho de contorno, já deixando esse sombreado mais leve para poder depois entrar com a parte da pigmentação mesmo, do preenchimento na parte de dentro ali do furo do nariz. E eu estou fazendo esse trabalho todo com agulha de sombrear, exatamente porque eu não quero que esse contorno ele fique bem definido, porque como a gente viu lá no decalque, ele não tem uma divisão tão exata da onde é só a parte preta e aonde é o sombreado que sai assim para a aba do nariz. Se eu venho fazendo essa marcação com agulha de traço, eu não consigo obter esse efeito aí do nariz e desse preto puro saindo e ficando esse sombreado mais suave para a aba. Então, de acordo com o que está o seu desenho, você tem que tentar reproduzir ali o mais fiel possível. E aí é o movimento de pêndulo só na ida, respeitando a linha de sombra ali da parte de cima. E como a gente sempre está trabalhando em camadas, dá para ver que eu pego desde a parte do preenchimento, toda a aba ali do nariz e vou subindo até chegar na minha linha marcação, na minha linha de marcação ali da sombra. E com a mesma agulha já dá para fazer aquele detalhezinho da aba do nariz, a parte de fora. E eu fiz isso com a máquina voltando porque pega menos pigmento. E aí é só a sequência repetindo todo o processo e aí a gente vai trabalhando as camadas até chegar no tom desejado. E nesse pedacinho agora específico, que é um cantinho ali bem embaixo do olho, já é uma parte mais arredondada, é o único lugar onde eu faço um pouco do movimento circular ali só para dar um leve preenchimento. Mas isso é específico do lugar. Então a gente pode ir adaptando as técnicas e de acordo com o pedaço onde você vai tatuar, você vai adequando para ficar do jeito que você quer. Bom, aí agora continua em movimento de pêndulo e aí ele está pegando tanto na ida quanto na volta. E eu tô indo para fazer toda essa parte aí de marcação, da parte de marcação da sombra, né, até onde ela vai. E a agulha ela também está bem suave, eu não estou aprofundando tanto ela, eu estou com uma pressão relativamente leve, porque eu quero que o sombreamento ele saia um pouco mais fraco também. Mesmo que a gente vai passando várias vezes, que nem eu tô, você vai ver que o tom que ele vai ficar, ele é bem suave. E aí, respeitando as marcações, eu vou trabalhando as camadas para escurecer mais ou menos, dependendo do desenho e daquilo que você quer chegar na tatu que você for fazer. Mas trabalhando dessa forma e com esses movimentos, certeza que você vai conseguir chegar aí no resultado que você imagina e que você quer. Agora, como eu já tenho toda essa parte aí de marcação pronta, o que eu vou fazer é voltar em cima e ir escurecendo as partes para ir dando profundidade e mais volume no desenho. Primeiro eu fiz a marcação mais clara, respeitando ali as linhas guias, e agora eu vou dando realmente o volume e escurecendo essas partes. Eu vou fazer a mesma coisa aqui agora na parte que vai até ali embaixo no queixo, e aí você vai reparar também que eu pego desde a parte onde tem o preto mais profundo, e aí eu vou subindo, fazendo todo esse trabalho de sombreado. Porque como já está tudo marcado e você vai trabalhando dessa forma, você vai escurecendo mais as partes onde já é um pouco mais escura
e as partes mais claras vão escurecendo aos poucos. E também você vai respeitando já essas linhas para você não perder o volume que você tem no desenho. E aí é só você olhando na sua referência também e de acordo com as marcações de sombra que a gente já foi fazendo. E aí para escurecer é só ir colocando mais camadas, uma em cima da outra, sempre com bastante paciência, aos pouquinhos, para não agredir tanto a pele do cliente. E aí você vai conseguindo fazer esse efeito de sobreposição mesmo do pigmento e escurecendo de uma maneira mais sutil e deixando esse degradê mais liso aí, sem as marcações. E aí, como eu estou trabalhando em camada, deu para ver que eu estou pegando ali sempre o pigmento mais claro, agora eu estou ele a 10% e jogando mais uma camada para ir escurecendo aos poucos essas partes onde tem mais profundidade no desenho. E aí eu vou escurecendo todo esse pedaço e vai dar para ver que ali logo acima da boca fica uma parte bem clara. Que aí depois que eu escureço um pouco mais essa parte, o que que eu vou fazer aí no caso? Como ali ficou um branco puro e ele não tem, tipo, esse brilho tão forte, aí eu vou escurecer de novo um pedaço, aí eu passo por cima de tudo, desde a parte onde era para ser mais escura, inclusive naquele pedaço ali onde vai ter um pouco de luz. Mas aí vai dar para ver que quando limpar, ele continua ali, só que ele já não fica mais tão clarinho. Você tem uma única camada ali de pigmento e o restante vai ter um pouquinho mais. E é exatamente esse o processo que eu vou fazendo durante toda essa parte aí de sombreamento do rosto dela. Agora aí bem nesse pedaço da maçãzinha aí, na maçã do rosto, eu vou subindo com o sombreado até chegar ali na linha do olho, dessa parte da pálpebra, e aí eu vou respeitar essa parte mais clara, porque depois eu vou vir sombreando aquela parte mais escura. E tem que ficar essa diferença de luz e sombra, que é onde vai dar o volume. Depois eu venho só nessa parte onde tem a marcação e vou escurecendo a partir desse ponto. E é aí onde você vai conseguir fazer o volume, e é por isso que eu uso esse tipo de linha, esse tipo de marcação de sombra no caso, né? E agora adiantando só um pouquinho, porque é exatamente a mesma coisa, vou fazendo as marcações, respeitando as linhas de marcação de sombra, até finalizar toda essa parte aí logo acima do olho. É só uma repetição do mesmo processo que foi feito até agora. Bom, agora sim, para fazer toda essa parte do olho, eu vou marcar ele praticamente inteiro com a agulha de contorno e já deixando mais escuro aonde é mais forte, que seria todo o contorno do olho, e as partes de marcação eu vou fazendo mais sutil, pegando mais de levinho a agulha só para dar aquela marcada, para aí sim depois ir fazendo todo o trabalho de volume. E acho que vocês repararam que eu não estou trabalhando com pigmento puro, tá? Eu estou trabalhando aí a 80%, porque eu não quero que fique uma linha muito forte, muito escura, porque isso vai destoar totalmente do desenho e vai perder toda a questão do realismo. Presta atenção nessa marcação do brilho do olho, porque eu faço o contorno por fora da marcação do brilho. Se eu faço esse contorno internamente, eu perco o espaço onde eu vou colocar o branco e aí acabou o brilho do olho. E agora desse outro olho, o processo ele repete exatamente da mesma maneira. Eu vou fazendo as marcações, primeiro aí a marcação externa, é uma marcação um pouquinho mais forte, e para fazer as marcações na parte de dentro, eu faço exatamente da mesma maneira, respeitando as partes dos brilhos e fazendo esse contorno por fora. Bom, aí só acelerando mais uma vez um pouquinho o vídeo, porque o processo foi exatamente o mesmo, trabalhando mais com os cantos da agulha nas partes menores.
e movimento de pêndulo e trabalhando em camadas, escurecendo aos poucos onde é preciso e respeitando ali as linhas para manter os brilhos, sem segredo. Bom, agora aqui é o seguinte, dá para ver que eu estou trabalhando com a agulha, tá em bastante ângulo para fazer essa marcação de todo esse contorno aí da parte do chapéu aí desse turbante que ela usa. E aí já vai ficar uma marcação um pouco mais forte ali. E aí agora eu venho com o movimento de pêndulo para fazer o sombreado. E eu quero que ele vai ficando mais claro conforme ele vai vindo mais para o centro ali da cabeça dela. E isso daí é possível porque eu vou tirando a agulha, ela pega mais no começo e ela sai mais suavemente. E aí isso já daí já vai deixando esse degradê. E aí eu só vou repetindo esse processo até onde eu quero que esse degradê vai. Quanto mais eu for fazendo, mais longo ele vai ficando. E da mesma maneira, eu já vou fazendo toda a parte do contorno ali de baixo do turbante, tanto o que vai ficando na testa, quanto aquela parte de cima, que tem como se fosse um ressaltadinho assim. E para fazer isso, eu gosto de trabalhar com a máquina nessa posição, ela de lado. O ideal é você sempre imaginar que suas agulhas elas são como se fossem uns pincéis. E você vai trabalhar com ele da forma que for necessária para determinado lugar da tatu. Então não tem uma regra específica que com esse determinado de agulha você só pode trabalhar num movimento específico e de um único jeito. De acordo com o lugar, você vai rotacionando a sua máquina e vai virando e utilizando as partes que você precisa e para marcar. Aí nesse pedaço eu estou trabalhando só com um cantinho de um lado da agulha, ela está bem de lado, porque eu quero que vai ficando essa marcação. E como eu não quero uma marcação muito forte, que seria com uma agulha de traço, eu vou fazendo isso com a própria agulha de pintura, no caso aí na agulha de sombreado. Porque ela é mais juntinha, ela é mais retinha e eu não vou ter o problema de duplicar essa linha se eu fosse fazer isso com uma agulha de preenchimento. Aí agora para fazer esse pedaço do sombreado, eu comecei a trabalhar com a tinta 10%, percebi que ela ficou clara demais, então eu só fiz essa marcaçãozinha e aí logo depois eu já passei com ela a 50%, porque essa é uma parte bem mais escura no desenho e eu achei que eu já poderia trabalhar e deixar isso escuro mais rapidamente para não precisar de passar tantas camadas assim, já que esse pedaço ele é bem mais escuro. E foi o que eu fiz aí agora, e aí eu vou escurecendo até chegar no tom que eu quero. E todo esse pedaço aí do turbante dela eu vou fazendo com as marcações, sempre com agulha de sombra, e depois, mais no final, só para finalizar, eu venho com a agulha de traço para dar um acabamento mais fino e dar um pouquinho mais de volume nesses ressaltadinhos que ela tem, que é meio que esculpido isso daí. Bom, repara aí que eu estou pegando o pigmento a 10% e eu vou começar a fazer aí agora a textura do turbante. E essa textura eu vou trabalhar com a máquina de lado, num movimento um pouco mais rápido do que o normal, até porque eu não quero que pega tanto pigmento assim. E eu vou trabalhando cruzando as linhas, e essas linhas não são retas, elas são meio que curvadas, fazendo quase que um S. E eu vou sobrepondo uma sobre as outras,
e depois aí que fizer a limpeza já dá para ver que fica meio que uma rugosidade ali na marcação. A tinta 10% ela estava muito clara, aí eu parti para 50% e eu vou continuar fazendo esse movimento, sobrepondo essas linhas, principalmente nessa parte aí do meio onde ela é mais escura. Eu faço isso várias vezes, subindo e descendo, e aí eu começo a abrir um pouco mais para frente, jogando, tirando um pouco mais a máquina, porque eu quero que nessa parte da frente fica mais claro do que ali na outra parte onde eu fiz várias vezes. E sempre sobrepondo uma sobre as outras. E aí dá para ver que já começa a ficar todo esse trabalho de textura. Aí eu peguei a tinta um pouquinho mais clara agora, ela está 30%, e eu vou passando uma outra camada e agora eu já começo a seguir mais ou menos as linhas que eu consegui fazer nas outras duas anteriores. E isso vai escurecendo essas partes e já vai dando mais profundidade e vai ficando cada vez mais rugoso esse pedaço aí. E é assim que eu fui criando toda essa textura e eu faço exatamente essa mesma coisa na parte de cima. No desenho, quando a gente foi tirar o decalque, tinha umas marcações de brilho que não tinha muito a ver com o desenho e eu nem tirei aquelas marcações. Mas toda essa parte de rugosidade dá para fazer dessa maneira, tá? Essa técnica aí dá para você usar ela tanto para fazer esse tipo de trabalho, que aí seria meio que estava esculpido na pedra, ou algumas texturas de tecido você também consegue fazer com essa técnica, sem nenhum problema. Vai dar para ver um pouco mais à frente, eu vou fazer na parte de cima também. É que aí eu já fui marcando essa parte do meio para eu não perder o decalque, então eu só faço uma marcação bem suave para não ter problema do decalque acabar sumindo, já que você vai passando tinta e vai ter que ficar limpando muitas vezes ali. Como a gente já está indo quase que finalizando o desenho, tem que ir tomando cuidado para não perder aí toda a marcação de decalque também. Bom, fazendo aí agora essa parte de cima, dá para ver bem o ângulo que a máquina tá, como que ela pega na pele e esse movimento que eu começo a fazer, tipo sobrepondo as linhas, tipo nesse zigue-zague, sobrepondo uma em cima da outra. E aí eu sigo fazendo isso nessa parte mais escura, com um pouco mais de intensidade, e aí depois na mesma coisa que eu fiz na parte de baixo, eu vou abrindo essas marcações mais para as laterais. E depois que eu tenho aí feita a primeira marcação, eu vou seguindo mais ou menos as mesmas linhas e sobrepondo na mesma posição para ficar essa rugosidade. Se você quer que isso daí fica mais tipo xadrezinho, tipo, é como se fosse um xadrez mesmo, vários mini triângulos, você pode fazer isso em movimentos mais curtos e sobrepondo mais, aí você vai criando outros tipos de textura. Dá para fazer muito bem esse tipo de trabalho, esse tipo de textura, se você for fazer aqueles pelos tipo de lobo que tem bem no meio da cabeça dele, e você vai trabalhando assim com a máquina em X, só que em movimentos bem curtinhos, você vai criando essa textura aí de micropelos meio que em ângulo, envesado. Isso fica bem interessante, dá para fazer sem nenhum problema. E aí agora que eu terminei aquela parte do sombreamento, eu venho fazendo esse mesmo movimento e aí dá para ver que eu vou respeitando já um pouco das linhas que já estavam lá embaixo e eu vou sobrepondo e escurecendo e terminando essa parte de acabamento. E essa rugosidade aí ela fica bem legal. Aí depois é só vir com um pouco de branco, ressaltando, colocando um pouquinho de brilho e essa textura já vai ficar pronta. E só mais um detalhe, tá? A pressão que eu exerço para fazer esse tipo de trabalho, ela é um pouco maior. Dá para ver como que eu pressiono relativamente forte na pele dele, porque ela chega até dar uma leve aprofundada. Se você for fazer com essa força para fazer um sombreado, uma que não vai ficar sombreado vai ficar um monte de marcação zoada. Mas aí nesse caso eu preciso realmente dessas marcações e que fica mais parecido com essas linhas e dando essa impressão. Por isso que a máquina trabalha um pouco mais forte e você põe um pouco mais de pressão para fazer isso.
E o lance da pressão também é um pouco maior, até porque trabalha um pouco mais rápido com a máquina. Se você não colocar essa pressão, não vai pegar absolutamente nada de pigmento ali na pele do cliente. Bom, e vale ressaltar também, acho que dá para perceber aí no movimento, quando ela vai saindo da pele no final do traço, eu inclino mais a máquina e só o que pega na pele é o finalzinho, é o cantinho da agulha. E isso acontece tanto na ida quanto na parte da volta. A máquina eu vou inclinando bastante ela e eu vou trabalhando com praticamente todas as 11 agulhas, tanto na ida quanto na volta. Bom, agora aí pegando o pigmento puro, eu já troquei a máquina, estou com a máquina de pintura e eu vou fazer agora o preenchimento sólido. E aí é onde eu quero que o preenchimento ele fica bem sólido, eu vou trabalhando com a máquina mais devagar, que é toda essa parte aí para fazer o contorno do turbante, e aonde eu quero que já vai ficando mais sombreado, eu vou trabalhando com ela um pouco mais rápida, tirando mais ela da pele quando ela vai indo mais para cima. E aí dá para ver bem a diferença da parte onde eu quis o preenchimento sólido e da parte de baixo. E aí eu sigo fazendo isso nesse pedaço aí de baixo, até começar ali fazer a parte de cima, a parte de textura e de acabamento. Eu vou adiantar um pouco aqui um vídeo e aí quando chegar lá eu explico certinho o que eu estou fazendo. Bom, vamos lá. Aí eu vou querer dar um acabamento, tipo, como se fosse umas fumaças, um pouco de onda, só para dar um efeito meio que 3D aí nessa parte. E dá para ver como eu vou trabalhando um pouco mais longo com a agulha e nesse movimento mais rápido e fazendo esse movimento em S, tanto na parte daí de baixo quanto ali na parte de cima. E dessa forma eu já vou criando ali as marcações da fumaça, e aí é só ir escurecendo e criando as camadas para criar a textura que você quer. Eu fui fazendo sem marcação nenhuma mesmo, sem nenhum tipo de decalque, nenhuma referência, porque como era só um acabamento ali e não precisava de ser nada muito específico, era só para dar um contorno, eu fui fazendo aí no Free Machine mesmo sem nenhum problema. E aí, depois, quando essas marcações elas já estão mais ou menos feitas ali, eu só vou ressaltando, escurecendo umas partes, dando mais profundidade. E dá para ver que chega a espirrar até um pouco mais de tinta. Isso é por conta da velocidade e da pressão que eu estou exercendo ali na pele. Porque uma que eu estou com agulha de pintura, ela está um pouco mais aberta. Então essa sombra ela tende a ficar um pouco mais texturizada. Você consegue ver exatamente aonde a agulha foi batendo. Por isso que eu trabalho com ela empurrando ela mais forte e ela um pouco mais rápida também, que é para fazer esse efeito. É quase como se fosse fazer um rastelado, só que a gente está usando aí a máquina. Eu vou dar uma congelada aqui na imagem e aproximar para vocês verem bem essas marcações que eu falei. Dá para ver aonde vai batendo a agulha. E aí isso daí fica com essa textura e aí é legal que diferencia bastante, tipo, a parte de fundo, que é uma sombra mais marcada, como se fosse quase que um rastelado realmente, e da sombra mais lisa, essa sombra mais limpa dentro da estátua. Então, para dar esse contraste, essas texturas, e que isso vai fazer toda a diferença aí na finalização da tatu. Não vai ficar tudo chapado, tudo a mesma coisa. E aí, na sequência, para finalizar toda essa marcação aí do turbante, eu fui trabalhando basicamente com agulha de sombra,
fazendo toda essa parte de marcação, principalmente essas partes onde é mais escura, que já está marcada. Então eu fui fazendo toda essa parte direto com a agulha de sombra e assim que eu vou marcando somente essas partes, automaticamente ele já vai meio que projetando que em 3D essa parte, esse detalhe que tem aí no turbante. Se eu não me engano, isso era para ser uma cobra naja, mas a estátua ela tá quebrada e só tem essa voltinha e ela sobe. Em alguns desenhos tem umas representações que dá para ver bem. Mas como aí eu peguei a estátua, então eu estou fazendo exatamente do jeito que ela é quebrada aí nesse pedaço. E só de fazer isso daí, as sombras e deixando aquela parte bem clara, que eu acho que eu cheguei a comentar no decalque, que eu não ia deixar ela tão escura, porque eu queria ressaltar isso daí no desenho para ficar mais chamativo e ficar mais bonito, porque senão ia ficar tudo muito cinza no turbante. E aí a gente tem que ter um pouco dessa percepção também e ver o que, que vai ficar mais interessante na pele do que na foto mesmo ali no próprio papel. E aí eu sigo fazendo esse trabalho nessa parte, até lá na parte de cima e vou finalizar fazendo os contornos. Da mesma maneira que eu fiz e trabalhei com a máquina durante todo o processo na parte mais abaixo da tatu. E todo o contorno dela também. Só repara que sempre que eu vou fazer o contorno, trabalhando com a agulha de lado, com a máquina de lado, eu trabalho com a máquina de sombra, porque as agulhas elas estão mais enfileiradas e eu vou fazer um risco mais fino e um pouquinho mais preciso. Se eu estivesse trabalhando com a máquina de pintura, que essas agulhas elas estão mais afastadas, não daria para fazer esse trabalho porque ia ficar tipo duas fileiras, de como se fosse dois traços paralelos ou algo mais parecido, mas não ia ter tanta precisão para fazer do que trabalhar dessa forma. Beleza? Bom, é isso aí. Com isso a gente termina toda a nossa parte de marcação de sombra, marcação do fundo e os contornos. Agora é só vir trabalhando com um pouco mais de volume e finalizando a tatu. Então, bom, galera, esse é o vídeo de hoje. A gente abordou toda a parte de marcação e preenchimento sólido. Se por um acaso ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para responder a todo mundo, tá bom? Bom, e muita gente me perguntou o que é essa área de membros da Skin Art School. Basicamente é uma área que eu fiz, onde eu libero um workshop todos os meses. E nesses workshops a gente também tem duas lives todos os meses para tirar as dúvidas. E a gente tem um grupo fechado no Telegram, onde o pessoal vai postando lá as suas fotos, a gente vai discutindo os trabalhos e tirando as dúvidas que o pessoal tem com as tatuagens. Basicamente é isso, mas eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso para vocês. Porque eu quero que vocês foquem agora em todo esse conteúdo. Pode voltar, reassiste ao vídeo quantas vezes vocês quiserem. E se tiver dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários. Beleza? Eu vou deixar vocês agora com um trecho do próximo vídeo. Então, nos vemos agora no dia 9. Até lá! E segue o mesmo processo agora na parte do rosto dela. E eu vou escurecendo e colocando as camadas exatamente onde eu preciso de mais profundidade, aonde eu vou deixando ela com mais volume. E aí é só você ir olhando na sua referência e tentar reproduzir isso o mais fielmente possível. Bom, aí nessa parte da maçã do rosto agora, e nesse cantinho do olho, repara que eu estou também trabalhando com o pontilismo, porque essa daí é uma parte de brilho que tem no desenho, mas se eu tentar colocar esse brilho aí, nesse caso, tipo, muito marcado, muito forte, só tipo com riscos, ia ficar destoando e não ia dar essa impressão, esse realismo na tatu. Esses brilhos, o ideal é a gente fazer exatamente com calma e nesses pedaços mais sutis a gente trabalha com essa técnica que é onde vai dar aquela impressão de brilho, você vê que tem branco, mas não dá, ele não fica tão perceptível ali. E é isso aí que vai fazer toda a diferença. Mano,
Tô no curso da Skin Art, adquiri o curso e, tipo, meu conhecimento explodiu, assim, sabe? Aprendi muita coisa nova. Mano, às vezes eu terminava uma tatu ali e, tipo, faltava alguma coisa, tá ligado? E, meu, tudo que eu tô aprendendo aqui nos cursos da Skin Art School aí, meu, não tem preço. É coisa de você ver um trampo assim, você já, pô, vou aplicar isso aqui que eu tô aprendendo ali no workshop. A evolução, ela vai indo, você tem que praticar também, não adianta você só assistir ali os workshops que estão muito bem explicados se você não pratica, né? E, mano, quanto ao preço do curso, mano, você nem pode pensar em economizar em uma coisa que, mano, na verdade não tem preço, né? E o Thiago coloca ali tudo muito claro, tudo que ele fez, desde o decalque, desde o tanto de agulha que está saindo para fora, quais agulhas ele usou, os macetes ali para você ajustar as agulhas, a regulagem de máquina, voltagem, fonte que ele está usando, tá ligado? Ele faz tudo isso aí, fora o vídeo em tempo normal, ele tatuando desde o começo da tatu, tá ligado? E ele vai fazendo ali, você pode assistir a tatu inteira e ainda tem mais umas 3 horas de vídeo editado, que depois é a tatu de novo, desde o começo, só que ele explicando tudo que ele fez, tá ligado? Tudo que ele tá fazendo. Ele ainda faz 2 lives depois que o workshop foi lançado para você tirar todas as dúvidas ali ao vivo com ele, você pergunta, ele já responde ali no vídeo, responde na hora. Mas fora isso, ainda tem um grupo lá que todo mundo posta seus trabalhos e você consegue ver a evolução de todo mundo em pouco tempo de workshop, tá ligado? E é tipo a live que ele faz, tá ligado? Você pergunta ali, marca ele no grupo, ele vai lá, lê, ele te responde, ele tá se dedicando muito a esse workshop. E, mano, eu já comprei outros workshops assim, e esse aqui de longe é o melhor, o mais explicado. Tem um certificado que ele dá pra gente também. Mas mais importante que o certificado mesmo são os conhecimentos e as aulas que ele passa lá, mano. Então, se você entrar no curso aí, a gente se encontra lá no grupo e você vai ver os meus trampos lá, a minha evolução. E, mano, é isso aí. Eu quero continuar isso aqui sendo muito importante pra mim, muito bom pra minha evolução.